Turma do 10º termo, olá a todos, aqui é o professor Carlos Augusto, de Direito Tributário. E vamos lá para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de princípios constitucionais tributários. Não dá para falar tudo num vídeo só, senão fica muito longo. Então eu vou dividir, não sei se em 2, não sei se em 3, vamos ver como é que fica. Agora, um dos vídeos vai ser só sobre o princípio da anterioridade tributária, que ele comporta alguns comentários bem específicos e que vive caindo em concurso, exame de ordem, etc. Bom, vamos então. Em primeiro lugar, princípio. O que é um princípio? Bom, antes de mais nada, todos nós temos a noção do que é o princípio. Então, às vezes se fala, uma pessoa só gosta da verdade, uma pessoa paga suas dívidas, uma pessoa cumpre os horários combinados para chegar e para sair, etc. Uma pessoa devolve os livros que empresta, ou caderno, não sei, etc. Então, você pode ver uma pessoa assim e dizer, olha, é uma pessoa de princípios. O que são princípios? São regras básicas que alguém vai seguir. E são regras que não precisam estar escritas num pedaço de papel. Então você não precisa escrever, eu vou falar só a verdade. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Não tem necessidade. O princípio ele pode ser escrito ou não. De repente a gente resolve colocar no papel alguma, a gente chama de resolução, não é? E assim é no direito, viu? Porque o direito ele copia muito do nosso dia a dia, da nossa vida, porque o direito é feito por pessoas. Então nós temos os princípios que estão escritos e os princípios que não estão escritos. Em direito, cada disciplina tem seus princípios específicos e assim não é diferente com o direito tributário. O que nós vamos estudar? Alguns dos princípios. São muitos. Vamos estudar aqueles que estão escritos no texto da Constituição Federal. E atenção, tem autor que pega um princípio, divide em subprincípios, etc. Então, de repente, você vai pegar um livro, um artigo científico, e de repente você vê uma classificação um pouquinho diferente em alguns pontos, né, dessa que a gente vai ver. Mas isso é normal, porque dependendo do autor, ele vai ter assim, um estudo diferente sobre essa matéria. Mas vou passar para vocês a classificação clássica, viu? Essa é a básica. Bom, os princípios constitucionais tributários, como o próprio nome já diz, eles dizem respeito à matéria fiscal, tributária, e eles estão inseridos na Constituição Federal. Onde? Principalmente no artigo 150. Mas tem alguns que estão fora dali, a gente vai ver isso assim ao longo desses vídeos, viu? Vamos começar pelo princípio da legalidade. Então esse é o primeiro, legalidade. O princípio constitucional da legalidade estabelece que é a lei que vai criar um tributo novo. E é a lei que vai majorar, aumentar, né, o quanto se paga, majorar o valor do tributo. Então, é a lei que define isso. Quando a gente fala de lei, eu me reporto ao artigo 59 da Constituição Federal. Lá nós temos as espécies legislativas. Ou seja, são aquelas normas que, para valerem perante a sociedade, elas têm que passar obrigatoriamente pelo crivo do Poder Legislativo. Só relembrando quais são: emendas constitucionais, leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, resoluções legislativas, decretos legislativos e medidas provisórias. Então são essas as espécies legislativas. Lembrando que, nos casos onde é admitida a criação de um tributo mediante medida provisória, só vai valer depois que foi convertido em lei. Então, com relação à criação de tributos, né, a legalidade ela é aplicada assim de uma forma bem contundente. Então, mesmo medida provisória só vai ter valor no aspecto da criação de um tributo depois dela ser convertida numa lei. Está lá no artigo 62, da Constituição Federal.
Bom, a legalidade, ela diz respeito à criação de novos tributos e também à majoração do valor dos tributos. Existem alguns casos onde a majoração do tributo, que é feita mediante alteração de alíquota, onde isso se dá por decreto. A própria Constituição Federal ela autoriza isso. E são os seguintes casos: o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, o Imposto de Importação e o Imposto de Exportação. Eles são considerados pela doutrina como reguladores de mercado. Então, o principal propósito deles seria regular o mercado, não seria arrecadação. Bom, a arrecadação ela é muito importante, é claro, não é? Mas a doutrina justifica essa prerrogativa constitucional das alíquotas desses tributos serem modificadas por decreto, graças a isso. Seriam impostos com caráter regulador de mercado. Então, por exemplo, um país lá sobretaxou o aço brasileiro. Opa, vamos fazer uma retaliação, vamos aumentar o imposto de importação de produtos daquele país, por exemplo. Mas por decreto pode aumentar ou diminuir, viu? Então, por exemplo, vai chegar o verãozão. Aí muitas vezes o governo federal, por decreto, reduz alíquotas de protetor solar, por exemplo, né? Esse princípio da legalidade, ele está escrito na Constituição Federal, no artigo 150, no seu inciso 1º. E se nós pegarmos o Código Tributário Nacional, nós temos ali uma lista de situações onde a lei ela é exigida. Então nós temos ali um rol onde a lei é exigida para que algo seja feito. Esse artigo 97, ele traz até algumas coisas que são desnecessárias, né? Porque lá estabelece, por exemplo, que o sujeito ativo, passivo, fato gerador e a base de cálculo têm que estar definidos em lei. Isso é uma obviedade, né? Porque se a Constituição já fala que para ser criado um tributo precisa de lei, não tem como você criar um tributo se você não colocar o sujeito ativo, o sujeito passivo, o fato gerador, base de cálculo, etc. Então é uma obviedade. Mas é muito interessante esse artigo 97, porque ele estabelece outras situações também onde a lei ela é exigida, inclusive para a criação de multas tributárias. Então, uma multa tributária ela sempre deverá ser criada mediante uma lei. É importante a gente notar que o Código Tributário Nacional, ele, na forma do artigo 146 da Constituição Federal, ele foi recepcionado no caráter de lei complementar, viu? Então, se a gente quiser mexer alguma coisinha do Código Tributário Nacional, tem que ser por lei complementar. Então, estamos apresentados ao princípio da legalidade, que estabelece que para criar um novo tributo ou para aumentar o valor do tributo, a majoração, então é necessária uma lei. Não pode ser feito de outra forma, viu? Ressalvadas aquelas exceções que nós mencionamos com relação ao IPI, IOF, Imposto de Importação e de Exportação. Bom, então, dada essa palavrinha sobre o princípio da legalidade, vamos passar para outro, que é o princípio da isonomia, da igualdade. Olha, esse princípio da isonomia e da igualdade, ele tem um caráter de que o fisco, de que a fazenda pública, e o legislador, é claro, né, o legislador antes de mais nada, ele deve tratar os sujeitos passivos, os contribuintes e os responsáveis tributários de uma forma justa. Não é tratar todo mundo igual. Não significa sempre, a isonomia é tratar todo mundo igual. Não. A isonomia é tratar cada um de acordo com a sua condição. É engraçado a gente falar nisso, não é? Mas quando a gente fala princípio da igualdade, significa tratar com igualdade aqueles que estão numa mesma situação.
Então, vamos lá, vamos ver assim alguns casos. Vamos ver alguns casos dessa questão da isonomia. Se você estabelecer uma mesma regra de tratamento para todos, às vezes isso pode gerar alguma injustiça. Então, vamos ver, por exemplo, o imposto de renda. Imposto de renda. Quem ganha menos tem alíquota zero ou uma alíquota menor, alíquota de 15%, por exemplo, para recolhimento. Já quem ganha mais tem uma alíquota maior. É uma alíquota de hoje, né? Hoje é 27,5%. E será que é justo você fazer isso? Bom, é claro que é. Quem ganha mais deve contribuir mais. Quem ganha menos vai contribuir menos. É menos rigoroso para alguém que ganha mais pagar uma alíquota de 27,5% do que uma pessoa que tem assim, rendimentos menores. Então, quando nós falamos do princípio da igualdade, da isonomia, isso significa que a lei e a fazenda pública, elas tratarão os contribuintes de uma forma igualitária, verificando a situação de cada grupo de contribuintes. Às vezes, tem tributos que eles são exigidos assim sem observar esse princípio. Por quê? Não dá. Às vezes você tem, por exemplo, vamos supor, uma cobrança de uma taxa. Então você vai ter lá a taxa de coleta de lixo, a taxa de uma taxa judiciária. Então você vai ter valores que vão ser estipulados igualmente para todo mundo. Então a pessoa ela vai se dispor a fazer aquele pagamento. Então tem tributos que não há como se aplicar esse princípio da isonomia. Nós não temos com relação aos contribuintes. Por exemplo, o IPI e o ICMS. IPI e ICMS. Você vai comprar um produto, você vai ao mercado fazer compra. Você compra arroz, feijão, farinha, açúcar, café, etc. Nesses produtos vai ter o ICMS e vai ter o IPI embutido. Tem esse preço. Vai ter no preço deles, né, vai ter o valor desses tributos. E esses tributos, eles vão ser os mesmos para todo mundo. Então não importa se você é rico, se você é pobre, se você é remediado, isso não importa, viu? O valor vai ser o mesmo para todo mundo. Então nós não vamos ter aí o princípio da isonomia, ele sendo aplicado nesses casos com relação aos contribuintes, e não leva em consideração os contribuintes. Daqui a pouquinho a gente vai falar que esses impostos, o IPI e o ICMS, eles de uma certa forma atendem à isonomia, mas em outro aspecto, com relação ao produto. Aí a gente vai estar falando da seletividade. Então daqui a pouquinho a gente já trata disso, viu? Então, quando nós tivermos em mente o princípio da isonomia ou da igualdade, nós não vamos pensar a lei vai tratar todo mundo de modo igual. Não, isso poderia gerar injustiças. Ao contrário, a lei tributária ela deverá tratar de modo igual aos contribuintes que estão numa mesma situação e diferenciar o tratamento desses com relação aos contribuintes que estão em uma outra categoria, uma outra situação. Em si, quem ganha mais vai pagar mais. Quem ganha menos vai pagar menos. E às vezes até nada. Às vezes tem até uma situação de alíquota zero, de isenção. Desse princípio da isonomia ou da igualdade, nós temos subprincípios. Tem autor que coloca como princípio autônomo, isso não importa. Tá? Primeiro, seletividade, que eu falei agora um pouquinho do ICMS e do IPI. Existem alguns produtos que eles vão ter um tratamento mais favorecido em matéria fiscal. Então, é plenamente lícito se estabelecer para determinados produtos, como alguns medicamentos, alguns alimentos, estabelecer uma alíquota menor em relação a outros. Então, vamos dar aqueles exemplos clássicos, não é? Vamos dar aqueles exemplos clássicos. Vamos pensar na bebida alcoólica e no cigarro. Eu sei que tem muita gente que gosta de bebida alcoólica e que fuma, né?
E vamos pensar nesses produtos e vamos pensar em relação a remédios, a medicamentos e a alimentos. Conforme o princípio da seletividade, a lei ela pode estabelecer que aqueles produtos, o cigarro e a bebida alcoólica, eles têm uma alíquota de ICMS, uma alíquota de IPI mais elevada do que determinados medicamentos, do que determinados alimentos. Existem distorções, é claro. Às vezes você pode verificar, opa, a alíquota daquele produto de luxo ela é bem reduzida, pode acontecer uma distorção, não é? Mas o princípio da seletividade estabelece a possibilidade constitucional da lei eleger determinados produtos para conceder-lhes uma alíquota mais reduzida em relação a outros, viu? Ou seja, alguns produtos vão ter alíquota maior, outros uma alíquota menor. Lembrem-se dos exemplos que eu dei, bebida alcoólica, cigarro, em contrapartida com os alimentos e os medicamentos. Então, vão ser isso como parâmetro, viu? Acho que isso fica bacana para a gente ter para a gente absorver esse subprincípio da seletividade. Outro princípio, capacidade contributiva. Aí diz respeito ao sujeito passivo, ao contribuinte, né? Isso significa que os impostos eles deverão ser gradados, não é graduados, né? Graduados vão ser vocês, alunos, né? Eles serão gradados, eles serão fixados proporcionalmente à capacidade financeira do contribuinte. Esse princípio, ele se aplica aos impostos. Ele vem definido em um dos parágrafos, eu não lembro qual, um dos parágrafos do artigo 145. Tem pouquinho, tem 2, 3 parágrafos, é só ver lá. Então ele vem previsto lá no artigo 145, num dos seus parágrafos. Ele se aplica a impostos, basicamente, viu? Às vezes você lê em algum lugar, fala que é tributos, não, são os impostos. E alguns impostos, alguns deles. Um dos que eu me lembro de cabeça, um imposto é o imposto de renda. Então, o imposto de renda, com relação ao contribuinte que ganha mais, ele terá uma alíquota superior. E com relação ao contribuinte que ganha menos, a alíquota será menor. Então, nós temos aí em consideração ao contribuinte. Ele se aplica também, além de impostos, embora a Constituição exija sua aplicação e na medida do possível com relação aos impostos, ele se aplica também a outros tributos. Eu me lembro aqui, nesse momento, da contribuição de iluminação pública, CIP, ou COSIP, né? Dependendo como você usa a abreviatura. Então, muitas vezes, os municípios estabelecem as alíquotas de acordo com o consumo, presumindo que as pessoas que têm uma renda maior vão gastar mais eletricidade. E as que ganham menos vão ficar mais de olho na conta e vão assim reduzir o consumo, né? Vão ter um consumo menor. Então nós temos aí também a capacidade contributiva sendo levada em conta. E por fim, a progressividade. A progressividade estabelece alíquotas diferenciadas. No caso, vamos ter a progressividade no IPTU e no ITR, Imposto para a Propriedade Territorial Urbana, e o ITR, Imposto Territorial Rural. Então, a legislação ela poderá estabelecer alíquotas diferenciadas desses impostos, tendo como base o tamanho da propriedade, a localização da propriedade, o uso da propriedade, etc. Então, temos aí a possibilidade da legislação estar estabelecendo uma alíquota diferenciada em razão do bem que está sendo tributado. Bom, então nós vimos hoje o que são os princípios. Nós vimos também, falamos um pouquinho sobre o princípio da legalidade, o princípio da isonomia. Como o vídeo já está ficando com 20 minutos, eu vou deixar para falar de outros princípios num segundo vídeo.
E um terceiro abrangendo apenas o princípio da anterioridade, que ele tem uma série de exceções, uma série de situações que comportam um vídeo só para ele. Então tá bom, pessoal. Obrigadão pela atenção, bom estudo para todo mundo.